Não é o que acontece com você, mas é como você reage que importa. Lembre-se, você não controla tudo o que acontece na sua vida, mas a maneira que você reage é sua responsabilidade. Você pode controlar suas ações e julgamentos, mas a maioria das coisas estão fora do seu controle e não vale a pena o estresse. Então pense antes de falar, em vez de não falar nada. Aceite o que você não pode mudar. Algumas coisas, como eventos mundiais e catástrofes, não estão sob o seu controle, estão além do seu controle. Não adianta se culpar por algo que você não pode mudar. Concentre-se em coisas que você pode mudar, como por exemplo as suas próprias escolhas e julgamento. Pense em um jogo de tênis, por exemplo. Você não pode controlar coisas como a habilidade do seu oponente, as chamadas do árbitro ou as rajadas de vento aleatórias que podem afetar a bola. Por outro lado, você pode decidir quanto praticar antes do jogo para se mostrar bem descansado e não ficar acordado a noite toda festejando antes da partida. Isso não significa que você não deva se preocupar com as coisas externas. Pense antes de falar e de agir emocionalmente. Antes de falar e de agir emocionalmente, trabalhe para ter mais autocontrole e autoconsciência. E isso não tem nada a ver com não falar, e sim pensar antes de falar. Por exemplo, se alguém te insultar, não solte um insulto de volta para essa pessoa. Não se envolva em uma briga emocional, mas considere se há alguma verdade na declaração daquele que te insultou e reflita sobre como você pode melhorar a si mesmo. Se você se sentir chateado e não conseguir se concentrar nos fatos da situação, tente visualizar um ambiente agradável. Pense com você mesmo: se não for do meu controle, não é da minha preocupação. Saiba que haverá momentos em que não dizer nada será muito apropriado. Afaste-se da situação antes de agir e pensar. Não há nada de errado em falar com as outras pessoas, mas tente não falar nervosamente e sem sentido. Você não pode controlar outras pessoas, então não há razão nenhuma para ficar nervoso. Você também não deve sentir que precisa se adequar aos padrões dessa pessoa, especialmente se isso significa comprometer a sua própria moral e a sua essência. Mantenha-se humilde e aberto a novos conhecimentos. Tente aprender todas as oportunidades, mas não seja um sabe-tudo. Você não pode aprender se você já acha que sabe tudo. Parte do cultivo da sabedoria é admitir que você tem muito a aprender. Só sei que nada sei. Concentre-se em ser justo em vez de ser duro. Você não deve estar interessado em conflitos emocionais, retribuição, vingança ou ressentimento. Mas isso não significa que você tem que ser um resmungão, frio, distante e isolado. Se alguém te prejudica, você ainda assim pode ter empatia por essa pessoa, mesmo que não o envolva em um conflito emocional.